Uma outra questão, até puxando esse gancho aí, que eu ouço bastante questionamentos também quanto a isso. Essa prosperidade, como eu posso dizer, visual, né? O mundo material em si. É muito comum as pessoas questionarem a Bíblia, questionarem a Cristo, né? Às vezes até se esfriar na fé. Pessoas que já são crentes, cristãos e se distanciam pela busca por riqueza, por tesouro, e vê muitas vezes o chamado ímpio lá prosperando e tal. E, nossa, por que pessoas ruins, aparentemente, tudo que o cara faz dá certo, e a gente que tá fazendo tudo certinho, as coisas não dão certo pra gente? Eu não enxergo por essa ótica, né? Pra mim, o sono que o justo dorme, o cara daria todo o dinheiro dele pra dormir, né? E o cara não dá valor pra isso, muitas vezes. Mas nesse mundo material somente, né? O que a Bíblia responde quanto a isso? É assim, de um tempo pra cá, o tema dinheiro, prosperidade, aliado à fé, ganhou proporções assim gigantes. Banalizou, né? Então hoje as músicas evangélicas cantam isso. Os pastores evangélicos cantam isso. Que se você é crente, se você é cristão, então o mundo tem que se movimentar a seu favor. Porque você é filho do rei, porque Jesus não sei o quê, porque não sei o que lá. Quando Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, a primeira tentação, tanto Lucas 4 quanto Mateus 4. A primeira tentação são algumas tentações. A primeira é transformar a pedra em pão. Mas Satanás fala assim para Jesus: se tu és filho de Deus, pega a ideia, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que o Satanás está fazendo, na verdade, é questionando a identidade de Cristo. Quem é você? Você é filho de quem? Se tu és filho de Deus. A experiência que Jesus tinha tido antes da tentação, Will, foi o batismo. E no batismo, quando você lê o texto, ele é batizado e aí Satanás leva para um deserto. Enfim, lá no batismo de Jesus, apareceu a pomba lá que representa o Espírito Santo e a voz do Pai dizendo: esse é meu filho. Sim. Esse é meu filho. Esse é meu filho. Nossa. Aí chega Satanás e fala assim: se você é filho, entende? Se você é quem você acha que você ouviu ser, se você acha que você entendeu aquilo lá, primeiro, pedra tem que virar pão. Ou seja, se você é filho de Deus, as coisas têm que funcionar. A Bíblia diz que Jesus estava com fome. Sim. Então, pense em Satanás chegando, Jesus 40 dias sem comer. Quantos quilos se perde em 40 dias sem comer? Um percentual de massa importante. Jesus estava desqualificado, não, desfigurado, feio, magro, mau hálito, enfim, 40 dias sem comer. A Bíblia diz que ele teve fome. Chega Satanás e fala: caramba, você tá mal, bicho. Você acha que você é filho de Deus desse jeito? Meu Deus. Aí, para um filho de Deus estar nessa situação. Aí ele pergunta assim, ó: se você é filho de Deus, pedra tem que virar pão, porque lá em Deuteronômio te diz isso. Se você é filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pão. Filho de Deus não pode passar necessidade. Hoje, essa teologia, vamos chamar de teologia, essa teologia, filho de Deus não pode passar necessidade, que é de Satanás, essa teologia que foi inventada pelo diabo para tentar Jesus, essa teologia é pregada nas igrejas evangélicas. Muito com mesmo. essas palavras: se você é filho de Deus, não é para você estar assim. As coisas precisam funcionar pro seu lado. O próprio diabo falou. Porque exatamente. E o que Jesus disse diante dessa teologia? Sai fora. A minha identidade não diz nada a meu respeito. Até porque a minha necessidade não diz quem eu sou. Não define quem eu sou. Eu tô com fome agora, é verdade. Eu não tenho pão aqui agora, é verdade. Eu tô com fome, não tenho pão. Mas isso não tem nada a ver com quem eu sou, cara. Filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E com fome. Sim. Aqui agora. Então, esse link que se você é filho de Deus, as coisas precisam funcionar, é uma invenção do diabo. É uma teologia satânica que tentou Jesus
do começo do seu ministério até o fim. Lembra quando Jesus está na cruz, e aí um dos bandidos fala assim: se tu és filho de Deus, desce da cruz. Como é que começa essa tentação? Se tu és filho de Deus. Verdade. Jesus falou assim: cara, eu já ouvi isso em algum lugar. E um pedido que É o Jesus mesmo sempre cabeçalho. acatou. Um pedido que Jesus sempre acatou quando as pessoas chegavam para ele, filho de Davi. Já reconhecendo a identidade messiânica de Cristo, né? Então hoje você tem livros, pastores, igrejas, músicas evangélicas com teologia satânica, com teologia que Satanás inventou esse link. Se você é filho de Deus, então pedra tem que virar pão. Se você é filho de Deus, então as coisas têm que funcionar. Coloca Jesus na parede. Como é que seu carro está atrasado? Como é que você não consegue pagar aluguel? Como é que você está desempregado agora? Se você é filho de Deus, as coisas têm que funcionar. Então, quem inventou essa história? O Satanás. Para quem? Para derrubar Jesus. E que é a resposta de Jesus? Ele disse... Jesus responde na palavra. Quer dizer, nenhuma outra prova, além da palavra, é necessário para entender quem você é. Então não é se o seu banco se o seu banco tá cheio de dinheiro, se a sua conta não sei o quê, se o seu carro é top. Isso aí não diz nada. Não diz nada sobre quem você é, velho. Cara, e é muito maneiro ver como Jesus ele usava a palavra sempre, né, nos seus argumentos. Ele nada falava de achismo, sempre falava perante a palavra. Jesus era um pregador fantástico no sentido de citar textos. Todas as mensagens de Jesus, ele cita muito texto. Muito texto. E o diabo também. Mas o que Jesus faz com os textos... Por exemplo, sei lá, você pega Isaías 6, lá, no ano em que morreu Reusias, eu vi o Senhor assentado, não sei o que. Lá em João 12, Jesus fala que aquele texto lá de Isaías era ele. Então, Jesus tem uma... Ele começa... Aí eu volto a falar daquela ideia. Sinto saudade, ou vontade, ou sinto falta de uma teologia de Cristo. Entendeu? De Cristo, de Jesus. O ensinamento dele. Cristão dele, no sentido que da ele palavra. fala, exatamente, cara, para você trazer a luz aqui e falar assim, peraí, porque a nossa forma de ler a Bíblia é sempre a gente no centro. Você vai pregar sobre José. Então o seu irmão te enganou. Você vai ficar, não fica assim, porque Deus vai te exaltar como governador. Eu não sei o quê. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Porque quem é que foi traído pelos irmãos por moeda de prata? Quem foi vendido? Jesus. O filho pródigo, a lição maior. A história do José é Jesus, está apontando. Um terminou na cruz, quem que o outro aceita terminou ser governador. condenado injustamente? Quem que, depois de ser exaltado, se assenta à direita do homem mais poderoso do mundo? Quem que usa esse poder para salvar da fome as pessoas? Quem que faz um banquete, recebe na sua casa aqueles que o traíram? Tá falando de mim? Tá falando de você? Eu tô falando de outra pessoa. Tá falando de Cristo, cara. Cristo. O filho pródigo também a gente inverte, né? A gente foca no filho que saiu, a gente esquece do pai que tá lá, esperando, braços abertos. Exato. Presentes. Então essa virada aí eu acho que vale a pena a gente reconsiderar, começar a ler a Bíblia em busca de um conhecimento mais profundo a respeito do que Deus quer falar com a gente e não do que as pessoas ficam cantando e falando nas igrejas. Cara, mas do José eu nunca tinha parado pra pensar. Mas tem muita coisa sobre o José, cara. Tipo assim, ele é condenado, ele tem a túnica de José, tem uma forma de... O sangue. Muita coisa. Ali, Meu Deus. o José é um tipo de Jesus. Não somente José. Sei lá, Jonas. Quem aceita ser lançado no mar da ira de Deus para resolver o problema do barco inteiro? Meu Deus. Tá falando de quê? Tá falando de quê? Quem que fica 3 dias e 3 noites para resolver o problema da embarcação toda e salvar todo mundo? Aí Jesus vai falar lá em Mateus 12, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites, importa que o filho do homem e tal, tá apontando para Jesus. Caramba, cara. Entendeu? Então, cristão no sentido da palavra, né? Viver como Cristo. Então, existe o tempo todo,
a Bíblia é um livro que tem um único assunto, esse assunto é Jesus. O tempo todo a Bíblia está apontando para Jesus.